Saudações de acordo ao horário do dia. André Fonseca Miguel Lutumba fala para vocês, estagiário do curso de licenciatura em matemática na Unilab. Bom, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo de equação do primeiro grau. O objetivo de hoje é nós vermos alguns problemas que podemos resolver aplicando equação do primeiro grau, tá bom? Então vamos só aqui lembrar, de uma forma bem resumida, aquilo que vimos sobre equação do primeiro grau. O que a gente viu? Nós vimos que uma equação do primeiro grau é uma expressão do tipo ax mais b igual a zero, onde a deve ser não nulo, tá bom? Sempre que nós tivermos uma expressão desse tipo em que o a é não nulo, então isso aqui vai simbolizar uma equação do primeiro grau, tá certo? E agora você pode me perguntar, André, mas então o b ele pode ser nulo? Óbvio que sim, tá? O b pode ser um número nulo, pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Só não pode ser zero o a. E por outra, o a ele pode ser também um número positivo, assim como pode ser um número negativo, tá certo? O que é que nós vimos também sobre, no caso, o zero ou então a raiz da equação, raiz da equação ou zero da equação, é todo aquele valor que o x vai tomar e que vai verificar a nossa expressão matemática ou então a nossa equação do primeiro grau, Por exemplo, conforme nós vimos na aula passada, se nós tivermos, por exemplo, x mais 2 igual a zero, estamos à procura de um número, de um valor numérico que quando a gente for substituir no lugar de x, nós vamos ter nesse membro zero e aqui também zero. Daí, esse número que nós estamos à procura é que seria a nossa raiz ou então a solução da nossa equação do primeiro grau, tá certo? Que no caso, se for resolver aqui, obviamente que é quem? É o menos 2, Por quê? Porque nós vimos na aula passada que quando nós estamos à procura de uma solução, o que é que nós fizemos? X mais 2, precisamos ter aqui esse 2 e vamos ter aqui o menos 2, Conforme vimos também nas aulas passadas, isso aqui, esses dois são números simétricos, Tem o mesmo valor numérico, mas são de sinais contrários. Logo, a soma desses dois dá zero. Então, x aqui é igual a menos 2, tá bom? Que no caso é a nossa solução. Por quê? Se tu pegares o menos 2 e substituir aqui, o que é que você tem? Você tem menos 2 mais 2 dá zero, Posso ter aqui mais... Ou seja, menos 2 mais 2, 0. E de fato aqui dá 0, aqui também é 0. E daí nós estaremos em condições de admitir que a nossa solução é, no caso, o menos 2, tá? Então, como eu disse, isso é uma introdução, Ou seja, estamos aqui a recordar aquilo que a gente viu sobre as equações do primeiro grau. O nosso propósito é resolver problemas, tá? Que tipo de problemas? Bom, nós podemos resolver problemas para saber, por exemplo, a idade de uma pessoa, Ou também, tem vezes que quando a gente vai na pizzaria, queremos comer uma pizza, vamos com um grupo, Ou seja, estamos em grupo e nós queremos comer pizza. Só que lá, chegando, teremos de fazer uma vaquinha para comprar essa pizza, ou seja, a pizza vai estar um determinado valor e aí queremos saber mais ou menos quanto que cada pessoa do grupo, deve dar para chegar àquele valor da pizza. Um exemplo prático, vamos supor então que nós somos 4, Somos 4 e a pizza esteja custando 20 reais. Bom, vamos supor que queremos saber o valor que cada um vai dar, Então, dali nós temos que ter algumas condições que devemos obedecer para, então, definir o valor que cada um deve dar para chegar a 20 reais, tá? Esse é só um dos inúmeros exemplos que a gente resolve usando uma equação do primeiro grau, tá?
Então vamos lá ver agora um exemplo prático. Bom, a nossa questão número 1, né? Ela diz o seguinte: em uma loja foi vendido um lote de tênis em apenas uma semana. 2/3 deles eram pretos e 72 brancos. A pergunta é: quantos pares de tênis foram vendidos nessa loja na referida semana? Então, conforme eu disse, esse é um problema que a gente vai resolver, né, e que vai nos levar a uma equação do primeiro grau. Mas como é que a gente vai ter uma equação do primeiro grau se aquele não diz nada que é um problema de equação do primeiro grau? Bom, a interpretação que a gente vai fazer é que vai nos levar à equação do primeiro grau, tá? Então, vamos lá ver o que ele quer. Ele quer saber a quantidade de pares vendidos, né, na semana, tá certo? Temos uma informação muito importante aqui. Ele diz que 2/3 desses tênis eram pretos e 72 eram brancos. Mas queremos saber o todo, né? Toda a quantidade de tênis que foi vendido. Então, algo que você deve fazer quando estás diante dessas questões, né? Você vai se perguntar: será que eu sei a quantidade de tênis? A resposta é não. Então, nossa estratégia de resolução é a seguinte, né? Vamos aqui, solução. Seja x a quantidade, né? A quantidade de tênis vendidos na semana, tá? É isso que a gente quer saber, né? Seja x a quantidade de tênis vendidos na semana. Bom, só que essa quantidade de tênis vendido na semana, ele nos diz que 2/3 desse x, dessa quantidade de tênis, são pretos. E 72, né? Ou seja, 72 pares são brancos, tá? Então, 2/3 de, né? 2/3 de quê? Dessa quantidade. Que quantidade? X, né? Ou seja, 2/3 de x é, no caso, quanto? Ou seja, que cor era? Preto, né? Pronto, nós temos isso ali, tá? Então, 2/3 de x, como é que a gente representa isso na matemática, né? 2/3 de alguma coisa é a mesma coisa que dizer 2/3 vezes essa quantidade de x, né? Que é o todo que nós sabemos. Então, nós temos aqui 2/3 de x mais a quantidade de tênis branco que foi vendido. Qual é a quantidade de tênis brancos que foi vendido? 72, né? Então, temos aqui 72. Só que isso tudo tem que ser igual a quanto? A quantidade total de tênis vendidos na semana. E qual é a quantidade de tênis vendidos na semana? É x, né? Nós temos isso ali. Então, perceba aqui uma coisa. Nós agora estamos em condições de resolver esse problema, né? Ou seja, saímos de uma linguagem meio que abstrata e chegamos numa linguagem mais matemática agora, né? Aqui nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. Na aula passada nós resolvemos inúmeros exemplos desse tipo de problema, né? Desse tipo de exercício. Nós resolvemos e vimos como é que nós encontramos o valor de x que torna essa igualdade verdadeira, tá certo? Então aqui, o que é que nós podemos fazer para encontrar esse valor de x? Bom, uma estratégia de resolução, primeiro, perceba, aqui o teu denominador é 3 e aqui é 1, aqui também é 1, né? Na aula passada nós dissemos o quê? Que quando temos esse tipo de exercício, há toda uma necessidade de nós acharmos o mínimo múltiplo comum desses denominadores que aparecem aqui. Aqui nós temos 1 e 3, né? Como sendo os nossos denominadores. O mínimo múltiplo comum de 1 e 3, conforme nós vimos nos exercícios passados, é 3, né? Então, o que é que nós precisamos aqui? Ora, eu preciso aqui 3, aqui também 3.
aqui preciso ter 1. De modo que, se eu multiplicar 1 vezes 3, vou ter 3. Ou seja, 3 vezes 1 vou ter 3. Aqui também 1 vezes 3 vou ter 3. Só que esse número, conforme nós vimos na aula passada, que nós colocamos aqui, não multiplica só esse denominador, mas também o numerador. Assim como aqui e aqui também. Tá certo? Então, daqui vamos ter que 1 vezes 2, vamos ter 2x, né? Mais 3 vezes 72, nós podemos fazer aqui de lado e ver qual é o resultado. Né? Vamos ter aqui 2, ou seja, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 7, 21. Né? Temos aqui 21, ou seja, 216, tudo sobre 3. Isso é igual a 3x sobre 3. Ora, denominador igual, né? Nós podemos ignorar os denominadores e trabalhar apenas com os numeradores, né? Então, isso vai ser igual a quanto? A 2x mais 216, isso vai ser igual a 3x. Pelo que, né? O que é que nós fazemos agora? Nós podemos deixar tudo que tem x num membro e tudo que não tem x do outro, né? Então, uma estratégia de resolução aqui é subtrair 2x em ambos os membros, tá? Então vamos ter que 2x menos 2x mais 216 vai ser igual a 3x menos 2x. Só que essa expressão aqui é zero, né? E aqui vamos ter mais 216 e aqui dá x. Ou seja, o nosso x que estamos à procura, na verdade, é quem? É 216, tá? Então, como resposta do nosso exercício, o que é que nós dissemos? Na semana foram vendidos 216 pares de tênis, tá? Pares de tênis. Certo? Nós temos isso ali. Mas agora, alguém pode querer saber, né? Mas se eu quiser saber, na verdade, quantos pares, né, de tênis que eram pretos que foram vendidos na semana. Bom, para achar essa quantidade de tênis preto vendidos na semana, pese embora o problema não pede isto, né? O que é que nós podemos fazer? A gente sabe que na semana foram vendidos 2/3 de pares pretos, né? Então, 2/3 de x, isso vai ser igual a quanto? A 2/3 vezes, só que o nosso x é quem? É 216, tá? Então, isso vai ser que nós podemos dividir aqui 216 por 3, né? Aqui vamos ter que 21 dividido por 3 dá 7, né? 7 vezes 3 dá 21, 21 para 21, 0. Baixando 6, vamos ter 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. E 6 para 6, 0. Então, isso acaba dando 2 vezes 72. Só que 2 vezes 72, isso dá 144, tá? Então, dali nós estamos em condições de afirmar que na semana, né, foram vendidos 144 pares de tênis pretos, tá bom? Nós temos isso ali. Então, é desse jeito que a gente resolve esse tipo de problema, né? Primeiro, tentar compreender aquilo que o exercício quer, né? E tentar extrair ao máximo todas as informações que podem ser benéficas, né, para resolver o mesmo exercício, tá? Aqui nós precisávamos entender que 2/3 desses pares de tênis que foram vendidos eram pretos e que 72 eram brancos. E a questão, ele pedia para encontrar, na verdade, essa quantidade de tênis que foi vendido na semana, tá certo? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.